Eu tive uma infância boa, entendeu? Eu tive alguém que me amava na realidade, não me faltava nada. Mas na adolescência começou a ficar meio conturbado. Começou a envolver com pessoas que não tinha nada a ver, entendeu? Comigo, pessoas que de más influência, dizemos assim, entendeu? Aí começou o envolvimento com as drogas, começou a sair, né? Curtir a vida, querer ver o mundo pelo outro lado. E esse sentimento de rejeição gerou grandes sequelas na minha vida e eu fui perceber isso na minha adolescência. Meu primeiro contato foi ali, na escola, né, com cigarro. Na escola era o cigarro. E a gente encontrava com os grupos, aí fazia, vamos fazer trabalho. Ia para casa de um que os pais não estavam presentes e aproveitava para cheirar cola, tiner, fumar cigarro, fumava máximo cigarro, achava aquilo o máximo. Então, aquele mundo ali que era o mundo ideal para mim. Você passa a esconder. No começo a gente passava a esconder. Aí depois que todo mundo ficou sabendo mesmo, aí você já fica sem noção de mais nada e já não tem interesse mais nada, já passa a levar para dentro de casa. Só não usava lá dentro, mas que eu levava, eu levava. Quando ela ia lavar minha roupa, eu lembro que ela chorava, vinha chorando, né? Achava algumas buchas de maconha dentro do bolso, vinha chorando, entendeu? Pedindo pelo amor de Deus que não era para fazer aquilo com ela. Aí a gente ficava chateado também, mas aquilo era só coisa de momento, entendeu? Você não tinha mais interesse em nada, é só decepção mesmo, entendeu? Aí eu comecei a traficar, né? Eu comecei a falar que eu ia para a escola à noite e matava a aula para poder vender droga. E até um ponto que chegou, falando, não vou estudar mais. E às vezes eu ficava de dia em casa e à noite eu saía para vender droga. E comecei a entrar no mundo do crime. Curiosidade, rejeição e ambição podem transformar pessoas, ameaçar vidas e levar à morte. Conheça a história de 3 homens agora no Resgatados. Odilon demonstra carinho quando lembra da família e da infância no interior. Tinha mãe, tinha uma avó, meu padrasto, entendeu? Era assim, era uma boa convivência. Era uma boa convivência, apesar da dificuldade, mas era muito bom, entendeu? Tinha sempre o apoio de todo mundo, nós era comunicativo, sempre alguma rivalidadezinha, alguma briga, isso acontecia, mas era coisa simples, entendeu? Eu tive uma infância boa, entendeu? Eu tive alguém que me amava na realidade, não me faltava nada, mas na adolescência começou a ficar meio conturbado, começou a envolver com pessoas que não tinha nada a ver, entendeu? Comigo, pessoas que de más influência, dizemos assim, entendeu? Aí começou o envolvimento com as drogas, começou a sair, né? Curtir a vida, querer ver o mundo pelo outro lado. Essa vontade de querer curtir, de achar que a família prende, pode ser um desejo perigoso diante das ofertas da rua. Quando você chegou com os 18 anos, que você pôde ter a liberdade de sair, foi nesse momento que você acabou conhecendo essa droga? Foi o exato momento. O momento da curiosidade, né? É na dessa faixa etária de 17 a 18 aos 20, é uma fase do adolescente estar descobrindo. Ele quer descobrir as coisas, ele quer ver outro mundo, ele quer conhecer as coisas, e nesse período que entra a droga, entendeu? Assim começa, e pouco a pouco cresce e toma conta. Mas quem faz sabe o que está fazendo. Sabia que era droga, mas eu já estava aprofundado naquilo. Isso você usou isso quanto tempo? Foi por faixa de 1 ano mais ou menos, usando tiner, usando cola. E a cola chegou na sua mão porque era de trabalho ou você ia comprar só para uso mesmo? Para uso mesmo. Tinha a turma, né? Nós nadávamos no Ribeirão. Aí nesse entrosamento de ir para o Ribeirão poder nadar, passamos a conhecer essas pessoas que faziam uso disso, acabamos fazendo uso também. E nestas horas, até a família colocada de lado. A princípio, para minha mãe, foi muito difícil para ela aceitar, entendeu? Ela tentava nos prender e aquilo, acho que piorava a situação para ela tentar aprender. Ela tentava conversar, só que já estava tão assim, expandido, que já não tinha mais jeito. Já não ouvia mais a mãe, já não respeitava mais a ela, não respeitava a opinião do pai, entendeu? Não respeitava os irmãos. Ele escolheu estar com pessoas que não foram
talvez não influências boas na vida dele, foi onde levou ele por esse caminho, né? Apesar dele ter uma família estruturada, simples, que tem alguns valores bem definidos, a gente vê que o Odilon fez uma escolha de poder, por curiosidade, conhecer as drogas. E ali, conhecendo as drogas, ele começou a se aventurar. O problema que a droga traz, que ela te quebra, ou seja, a vergonha, ou seja, você vira o super-homem, e aí você não mede a consequência. E a gente percebe que é muito sério essa questão da curiosidade. E o homem, por natural, ele já é curioso, né? Então a gente vê que a gente precisa de ler sobre o assunto da questão da dependência química, que é uma doença progressiva, incurável e fatal. Então a gente não sabe quem vai se tornar doente, mesmo sendo um experimentador ocasional ou habitual. Por influência, né? No caso dele, a gente viu que foi a influência das amizades, né, que levaram ele por esse caminho. As más influências... Corrompe os bons costumes, já dizia a Bíblia. Exatamente, né? No caso do Odilon, a droga exerce aí uma das suas funções, que é romper com a timidez, não é, e com a inibição. Então, através das drogas, as pessoas encontram uma liberdade imaginária. É imaginária por quê? Porque é uma falsa liberdade. Ao invés dela libertar imaginariamente, ela acaba aprisionando o sujeito, não é? Então acaba que esse sujeito acaba rompendo com os laços familiares e acaba fazendo outros laços, que seria o laço nas ruas, nos grupos, não é? Então isso tem a ver com o conceito que a gente chama de contrato narcisista, onde os jovens têm necessidade de ser aceito pelo grupo, assim como o grupo também tem regras que vai impor para esse adolescente para que ele faça parte desse grupo. Quer dizer, tem um dado momento que a drogadição ela ocupa esse lugar de necessidade. Então ela faz essa função, não é para além do desejo, da demanda, ela vem ocupar um lugar de necessidade. O sujeito tem que ingerir aquela droga, como se aquilo ali fosse o alimento do seu corpo e também da sua alma. Só que é um alimento que possivelmente vai fazê-lo vomitar posteriormente, não é? E ter grandes consequências para aquele sujeito, do ponto de vista do seu corpo e da sua alma. I never stop feeling strange, 'cause you never know. Daniel Linhares também nasceu no interior, mas um acidente marcou o rapaz antes mesmo do nascimento. Tudo começou, minha mãe estava grávida de mim aos 4 meses e ela tinha um irmão de 1 ano e 8 meses e ele já engatinhava, ele já andava e minha mãe era muito apegada a esse irmão dela. E um dia de tarde, eu creio que era um final de semana, minha mãe morava na beira do rio. Em frente a esse rio tinha um campo de futebol. A bola do campo caiu dentro do rio. E o meu tio foi buscar essa bola. Só que no meu tio afastar dele, ele seguiu o meu tio e entrou no rio. E naquela tarde o Bruno faleceu, que o rio levou ele e ele faleceu. A morte do tio, ainda bebê, foi um baque muito grande para a mãe de Daniel, que transferiu aquele sentimento negativo para a criança que carregava no ventre. Esse sentimento de rejeição gerou grandes sequelas na minha vida e eu fui perceber isso na minha adolescência. Mas não era só a rejeição que pesava sobre Daniel. A minha mãe era filha de alcoólatra, né? O meu avô tinha envolvimento com alcoolismo muito forte, né? E o meu pai, militar, com minha mãe, a gente tinha um relacionamento assim muito frio. E assim, neste ambiente sem lugar para emoções, Daniel começa a traçar seu caminho. Mas a gente não tinha aquela amizade assim muito tranquila. Depois que eu comecei a envolver, aos 12 anos, que eu comecei a sair mais para o mundo, né, ir para a escola sozinho, a brincar na rua até mais tarde. Então
eu fui me desligando cada vez mais deles. Eu achava já com 12 anos que eu tinha que ter minha própria vida. E ela não tinha que opinar sobre isso. A escolha era minha. E assim, independente e revoltado, Daniel só pensava em chamar a atenção e dirigiu todo esse esforço para dentro da escola. Eu era praticamente insuportável nessa sala de aula. Insuportável. Era isso que Carlos sentia em relação à escola, mas os motivos eram outros. Eu morava em Lagoa Santa, meu pai mudou para Palmital. Eu mudei, tive que ficar em outra escola, aí eu não gostava de ir na escola mais. Para alguém que vive em conflito com a escola, o futuro é quase previsível. Com 14 ou 13 anos eu fui expulso, aí eu fui para o conselho tutelar, aí do conselho tutelar eles me retornou para a escola de novo, porque eles viram que a minha bagunça era leve, não era uma bagunça assim que tacar a cadeira no professor, bater no professor, não, é uma bagunça de atrapalhar o estudo. E eles pensaram que eu tinha jeito, né? Tipo assim, falaram assim, não, tem jeito ainda, dá para dar mais uma oportunidade para ele. A oportunidade foi dada, mas Carlos não soube aproveitar. Aí, com 17 anos, fui expulso de novo do colégio, aí voltei de novo para o colégio de novo, por causa de bagunça, com mais responsabilidade agora com idade. A diretora me chamava direto, suspensão, e sempre daquele mesmo ritmo, porque eu não aprendi. We are each a reflection of God, living with